Não está escrito, né? Isso. E é o testemunho? É mostrar o caminho, levar a pessoa a se encontrar com Deus, realizar as três bênçãos. Quando Deus estava criando este mundo, ele primeiramente criou todas as coisas. Na época da restauração, estamos seguindo a rota da recriação. Assim, estamos desenvolvendo atividades econômicas para a criação e restauração de todas as coisas. Depois disso, estamos recriando pessoas, fazendo testemunho. Quando se colocam em uma posição subjetiva fazendo isto, vocês podem realmente se tornar filhos e filhas de Deus. Então, nós já passamos do período da restauração, nós estamos no período da recriação, e quando nós damos testemunho, nós estamos recriando, mas também nós estamos dando renascimento a essas pessoas, mas também nós mesmos estamos nos recriando, também dando renascimento a nós mesmos. O testemunho é uma forma da gente renascer também. A verdadeira mãe disse: simplesmente saiam e deem testemunho. Quando uma pessoa se determina a vir para a igreja da unificação, Satanás sempre tenta obstruir o seu caminho. Os eventos seguem esta forma, sem falha. Então, baseado nesses 6 meses de testemunho que a verdadeira mãe disse, unam-se a mim e milagres vão acontecer, eu realmente acreditei. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que milagres aconteceram. Seus direitos de propriedade no mundo espiritual serão determinados pelo número de cidadãos que trouxeram consigo para o reino dos céus. Eles serão seus bens eternos. Agora chegou o tempo para computarem isto. Virá um tempo em que milhões de pessoas receberão tremendo potencial. Olhem para quantas pessoas estão vagando incansavelmente como lunáticos enfurecidos, agonizando quanto ao viver ou morrer, questionando a vida e cometendo suicídio. Com licença, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Palavra do verdadeiro Pai, que ele diz que chegará o tempo em que milhares de pessoas virão, né? Então, com o pedido da verdadeira mãe, realmente esses milagres estão acontecendo, que hoje nós temos a capacidade de reunir pessoas para o princípio divino, para transmitir a mensagem dos verdadeiros pais. Nós temos essa capacidade. Nós temos que acreditar na verdadeira mãe, a filha unigênita, o Espírito Santo, substancialmente na terra. Se ela disse, a gente tem que acreditar, mas nós temos que fazer. É a palavra que ela usa, esforços. Se não tivermos esforços, a gente não vê esse resultado. Porque pessoas justas estão preparadas. Os céus preparou. Há pessoas preparadas. Deus está precisando da ferramenta que somos nós. Então, as palavras do verdadeiro Pai hoje se cumprem. Dos milagres acontecer. Por onde devo começar o testemunho? A verdadeira mãe, na orientação da verdadeira mãe, devemos começar o testemunho na sala de oração, fazer condições, porque lá Deus está. Fomos agraciados pela verdadeira mãe de ter em todas as nações essa sala. E temos a matriz na Coreia e as filiais. Deus está. Nós podemos falar com Deus, nós podemos falar com os nossos antepassados na sala de oração, fazer condições sinceras, chamar pelos nossos antepassados e pôr em mente, fazer uma lista das pessoas que nós queremos dar testemunho, mentalizar essas pessoas, fazer oração com muita convicção, com muito coração, pensando nessas pessoas
que, se você faz uma lista de 12 pessoas, com certeza, o mundo espiritual, os antepassados dessas pessoas e os nossos próprios antepassados, eles vão ajudar, vão preparar essas pessoas, quando a gente levar essa mensagem, essas pessoas estarem preparadas para ouvir a mensagem. Então, eu acredito absolutamente na sala de oração. Também foi dado, a nível do Brasil, pelo reverendo David Kim, que orássemos chamando o nome do convidado 1000 vezes. Eu, a princípio, pensei que era brincadeira. Perguntei para o pastor: ai, seu Galdino, é verdade ou era alguma coisa simbólica? Mesmo aqui de Portugal. Aí, quando eu cheguei lá no Brasil, eu cheguei na quinta, no domingo eu fui logo na igreja para organizar as coisas, como que a gente ia para essa cidade aqui de Bagurituba. E eu fui confirmar com eles: é verdade chamar 1000 vezes? E ele disse: é. E como fazemos? Ele disse: tem aplicativo. Tem um aplicativo de contagem. Então, não foi assim simbólico. Literalmente, temos que chamar 1000 vezes o nome do convidado. Mesmo numa lista, você chama várias vezes, na sala de oração. E você pode fazer essa condição, 3 horas da manhã, no caso, eu não fiz. Mas a Tânia e o seu Galdino, 3 horas da manhã, estavam fazendo essas condições das pessoas que a gente ia dar testemunho. Então, eles fizeram. Então, é incrível, realmente, porque a gente tem que ter essa preparação antes de sair para dar testemunho, né? E depois dessa preparação, nós temos que ter o quê? O kit. E o que é esse kit testemunho? Primeiro começa com nossos pezinhos, nossa boquinha, né? A vontade, entender a vontade de Deus, ter o nosso desejo. Mas se a gente liga com a vontade de Deus, a gente vai. E o kit testemunho são vídeos de conferência do princípio divino, vídeos que baseiam em 30 minutos, né, a 40 minutos. Então, ou você vai até o convidado, ou o convidado vem até você. Você pode ir na casa deles, eles podem vir à tua casa, como achar melhor, porque nem todo mundo tem disponibilidade, né, para vir até a gente. Então, a gente vai até eles. Já na condição, pronto. Minha experiência neste período de testemunho. Durante todo o período, antes e depois, estivemos fazendo condições, como eu já falei para vocês. Contei com o apoio do pastor Galdino e a senhora Tânia, um apoio de uma ligação de coração. Fizemos visitas nas casas, famílias, levamos o vinho sagrado e a faixa. Fazíamos rodopié e tomávamos o pequeno almoço juntos. Isso já vou contar adiante numa vizinha. Então, é assim, de São Luís, que é a capital do Maranhão, para chegar até essa cidade de Bacurituba, são 360 quilômetros. Mas tem outra via mais perto, de umas 3 horas, que é pelo ferry-boat. Como aquilo é uma ilha, São Luís, então nós atravessamos pelo ferry-boat de 1h20, e depois até chegar à cidade de Bacurituba, mais 2 horas, enfim. Nós chegamos na cidade que a gente queria, que é a cidade do Brasil. O fim do mundo, lá, né? Lá mesmo, pronto. Ah, pronto. Eu acho que mais na frente tem a. Aqui já é na cidade, mas vai aparecer outra foto. Eu vou começar pela minha tia, de 105 anos. 105 anos. Eu era criança quando eu conheci ela, mas eu não me lembrava muito bem assim, da fisionomia dela. Então, era uma pessoa, porque para mim ela é a mais velha de Bacurituba. Então, eu tinha em mente essa pessoa, né? Porque como ela é irmã da minha avó, ela é a tia legítima da minha mãe. E a minha avó já está libertada, eu falei, pronto. Então, nós começamos o testemunho por ela. Então, ela com 5 anos, com 105 anos, a neta que cuida dela disse, olha, é Silvana, a filha de Camélia. Aí ela fala logo assim, dá uma comidinha para eles, dá uma comidinha para eles. Ela só falava em dar comida para gente.
que era para a meta da comida. Pronto. Aqui o pastor Galdino, aí tem a foto, né? Que ele tá dando a oração, fazendo a oração, mas o vinho, nós ficamos um pouco receosos. Por que que a gente ficou receosa, assim, de dar o vinho? Ela tem 105 anos. A gente chega com aquele vinhozinho sagrado, que eles não conhecem a gente de nada, e vai que, pelo menos, ficamos com esse receio. Então, fizemos só oração. A gente ficou. Mas o resto da família que estava lá receberam vinho, que vai passar a foto mais aqui na frente. Está mais embaixo a foto. Conferência do princípio divino. Então, quando a gente não ia nas casas, aquilo que eu já falei, também a gente dava a conferência, o pastor Galdino, que era a pessoa de dar a conferência, estava sempre com o computador. E aqui era o pedreiro que estava fazendo umas coisinhas lá para mim, nem ele escapou. Ele é evangélico e ele dizia, nunca ele podia. Ah, hoje vou para a igreja. Falei, seu Zé, é assim, o senhor vai para a sua igreja, mas que hora que o senhor sai da sua igreja? Às 9 da noite, então eu vou estar bem na porta ali esperando. O senhor vai assistir a conferência aqui até... Ah, a gente dorme tarde. Moço, aqui 3 horas a gente está orando da manhã. Não temos hora. Não temos horário para dormir. Então, vem. E assim, eu consegui que ele assistisse as conferências que a gente dá para até a queda. Então, até a queda ele assistiu, né? Assistiu o princípio da criação, a introdução, o princípio e a queda. Ficou positivo e agora ele vai fazer o seminário de 7 dias em São Luís, que vai ter 16 e 17. Eu tô mesmo? Não conheço. Eu falo muito também, eu sou acelerada. Se não me controla, eu sou capaz de passar o almoço, o jantar e o café da manhã seguinte. Então, nem o pedreiro escapou e ele vai fazer. Ele ficou positivo mesmo, o seu José. E nós já conversamos, e o pastor já ligou para ele, venha fazer um seminário de 7 dias em São Luís, né? E ele vai, já se comprometeu que vai fazer. Só que esse seminário é um seminário reduzido em 2 dias. Porque hoje o tempo está muito acelerado, aceleramos também o tempo na providência, né? É, então, o seu Zé já vai fazer o seminário. Olha, como eu falei antes para vocês, o trabalho do MTC começou no ano passado. Só que nesse tempo não estava esse período de testemunho, era Festival Família, né? Festival Família para a Paz. Então, tá até aqui a época que eles foram. Então, a maioria das pessoas, o seu Galdino e a Tânia já conhecia, e eles também conheciam eles. Já tinham uma afinidade, né? Já foi fazendo uma relação de oitos. Então, aqui, quando a Silvaninha dizia que era para eles irem, e eles deram realmente o apoio. Pronto. Essas jovens, que estão toda com a faixa, né, com a estola, aqui chama estola? Estola? É faixa, né? Então, elas são netas daquela senhora, netas e bisnetas daquela senhora de 105 anos. Então, já que a gente não deu vinho sagrado para a senhora, mas nós aproveitamos elas para dar o vinho sagrado e fazer a oração. Porque era assim, nem todas as casas que a gente ia, por exemplo, eles aqui moram longe. Eles não estavam à espera que a gente fosse lá. Então, a gente não ia chegar do nada com o computador e dizer, vamos dar aqui uma conferência de 3 horas. As pessoas não estavam avisadas. Então, quando a gente fazia uma visita dessa, que eles não estavam avisados, a gente fazia a oração e aproveitava para dar o vinho. Aproveitava, né, para trocar a linhagem logo. Ah, ah, essa... e aqui acho que eu descontrolei. Sim, é, porque eu não falei das crianças. É, essas criancinhas aí, que agora já estão grandinhas, depois de um ano, elas ainda fazem parte do testemunho do ano passado. Bonitinho, né? Ficar tudo aqui. Eu acho que elas estão na calçada, assim, tudo muito bonitinhas.
E elas, por acaso, este ano elas foram me ver e elas também, novamente, tomaram vinho. Conferência do Princípio Divino. Então, isso aqui foi na minha casa, que conseguimos reunir algumas pessoas e o pastor Galdino deu a conferência, né? Então, aqui tem mais familiares. Aqui tem mais familiares. Então, eles assistiram também a conferência do princípio divino até a queda e também tomaram o vinho sagrado, né? Olha, é porque as fotos, na verdade, tem umas que está desordenada, mas não foi culpa da Umbi, foi minha. Essa foto que está bênção, que esse senhor de chapeuzinho, é do ano passado também, né? É do ano passado. E a foto onde está esse jovem de camisa preta também é do ano passado. E aqui minha mãe e meu irmão, também do ano passado, quando o seu Galdino estiveram lá. E minha mãe mora meio afastada no sítio. Meu irmão trabalha. E eu falei, olha, tem que levar seu Galdino, mas a senhora Tânia, lá em casa para dar o vinho sagrado e fazer uma oração para a mamãe. Meu irmão. Meu irmão, como trabalha, foi 5 horas da manhã pegar eles. Então, isso aqui é um horário de 6:30 da manhã. O café da mamãe e do meu irmão foi um vinho sagrado. Sim, não, tem. Claro que não dá para pôr todas as fotos, a gente não vai colocar todas as fotos, né? Que senão é um dia inteiro. Mas tem uma foto que aparece lá aí da mesinha com o café, que mamãe acorda cedo, né? Então foi interessante isso. E a outra foto aqui que tem aqui já foi agora, eles assistindo conferência, como eu falei para vocês. No princípio, assistiram até a queda. Então, todo esse pessoal aqui, são, esses dois casais são meus irmãos, né, com suas esposas, que receberam, assistiram às conferências até a queda e receberam o vinho sagrado também, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto dessa senhorinha. Ia falar desta senhora. Esta senhora, ela é minha vizinha. Como minha casa fica fechada, eu não tenho Wi-Fi. E colocar internet no Brasil, que é a mesma coisa daqui. Nos dados móveis, né, colocar crédito, não dá para nada. Então, a gente usava a casa dela para ir assistir o Rondoquê, que é 6:30 da manhã, no Brasil. A gente usava a casa dela, ela foi muito receptiva e ela forneceu o Wi-Fi da casa dela também, para a gente fazer o nosso trabalho onde precisava da internet. Então, aí a gente já tomava o café, ela passava o café da manhã para a gente, quando a gente assistia o Rodoquê, e faz, arrumava lá a mesinha, a gente assistia aquele Rodoquê, ela vinha assistir o Rodoquê também com a gente, mesmo não entendendo nada, não sabia de nada, e ela assistia o Rondoquê com a gente. Despertava nela, que se o Galdino falava, a senhora está aparecendo em nível nacional. E ela ficava contente com isso, e ela queria mesmo aparecer. Então, ela foi uma senhora que nos ajudou muito, também recebeu. Ah, na próxima foto tem aqui ela. Tá aqui ela de novo, aqui com o marido dela. Pronto, nessa próxima foto já tem ela e o marido recebendo, ó, já tem aqui, já recebendo vinho, né? Já estão ali bonitinhos os dois. Ela, nas conferências, ela foi muito engraçada na hora da Eva. Na hora da queda, ela fez umas graças, mas nada de anormal. Era mesmo para as pessoas rirem um pouquinho, né? Mas ela compreendeu, ela compreendeu. Ela foi uma senhora que ficou também muito positiva. Quando nós fomos embora, ela abraçava-nos muito e dizia: quando que a mãe da paz volta para dar paz para a gente? E chorava. A gente deu a biografia da verdadeira mãe para ela e até a queda ela compreendeu, ela ficou muito positiva e, tipo, esperando que se volte para dar mais informações, né? E agora, para essas pessoas que assistiram às conferências, como eu não estou lá,
Eu combinei com o seu Galdino e a Tânia que agora, dezembro, eles voltem por uma semana, porque agora eles vão dar mais um a um, porque reunir pessoas também, às vezes um olha para um lado, então, em grupos menores, também absorve melhor, a pessoa tem um entendimento melhor. Então, eles voltam para fortalecer esse trabalho, né, das conferências. Nessa foto aqui, nós somos em uma comunidade onde está todo esse grupo de jovens, são jovens que estão sem direção na vida, e lá nós levamos o lanche, também realizamos, eles estão com copinho, estão, aqui já é o vinho. Realizamos a oração para eles, né? O vinho sagrado, todos eles tomaram. Eles ficaram contentes também com nossa presença, e nesse dia a gente tinha pouco tempo, porque tinha mais casas para visitar. Então, não foi um dia que nós fomos para dar conferência, e sim o vinho sagrado. E, e nos apresentar quem éramos nós, porque a gente faz uma apresentação, né? A mim, eles sabem que eu faço parte de uma igreja, porque na minha casa tem muitas fotos dos verdadeiros pais. Então, eles sempre ligaram que eu faço parte de uma igreja. Mas, assim, ter mais conhecimento, não. Então, para eles não era novidade nenhuma eu apresentar os pastores da minha igreja. Então, foi assim, foi bom também. Aqui embaixo está o meu sobrinho tomando também, não escapava ninguém. Esse era à noite também, ele só podia à noite. Ele foi vereador já por 2 vezes e agora, no próximo ano, vai se candidatar de novo a vereador da cidade. Aqui chama o quê? De... da Câmara? Como é que chama aqui? É o presidente da Junta. Fazia. Mas isso. Não, mas A Câmara tem várias. pronto, é vereador, deve ser aqui o mesmo também. E aí ele também, como o seu Galdino conversou muito com ele, ele também ficou positivo, despertou em querer conhecer mais, como ele é um vereador, ele tem muito conhecimento, diz, então vem com um tempo maior que eu levo vocês na comunidade e vocês podem passar o dia lá dando conferência. Ele também prometeu isso para a gente. Se o ano que vem a gente voltar lá, com um tempo maior, ele leva a gente nas comunidades e tem sempre uma família amiga que pode ceder a casa, a gente fazer almoço e ali dar um dia de conferência. Então, ele ficou muito... Ele achou interessante o trabalho da gente, né? Pronto. Aqui já faz parte essa foto aí também das pessoas que eu já apresentei que tomaram vinho sagrado. Assinatura da ficha de membro. Quando que a gente dá a conferência, a gente mostra a ficha de membro para eles, se eles querem assinar a ficha. Porque qual é a condição dessa ficha? Essa ficha, quando eles assinam, está dando condição que Deus possa trabalhar nessas famílias, com essas pessoas. Já é uma condição assinar a ficha, porque tem gente que não quer assinar a ficha. Porque lá nessa ficha já diz aquelas coisas, né? É a pureza sexual, é o álcool, já fala que não pode usar essas coisas. A fidelidade conjugal. Mas quando eles leem a ficha, eles acham interessante. Então, embora não tenham um conhecimento assim a fundo, mas eles assinam e, segundo a informação que a gente tem, né, nosso líder maior, que já é um fundamento para Deus trabalhar com essas pessoas. Já fica assim. Só que não fica só na ficha. É aquilo que eu falei para vocês. Tem que dar continuidade para essas pessoas. Tem que dar atenção para elas, né? Levar mais mensagem, explicar. Não é só dar o vinho sagrado e preencher a ficha e já é membro, não. A gente sabe que não, né? Que o processo não é esse. Então, aqui são todas as pessoas que assinaram a ficha. Meus irmãos, esse senhorzinho, esse senhor aqui, ele não tem mais a visão dele. Ele também mais de 30 anos que ele não me via. Pronto, e nem conseguiu me ver, né? A olho físico. Mas ele ficou tão contente em saber que era eu, a Silvana, a filha
pronto, da dona Camélia, e ele ouviu-nos muito bem. E tinha uma sobrinha dele, uma jovem, que quando o seu Galdino fez a oração e falou a Ju, olha, a irmã dele e essa sobrinha, quando acabou a oração, o que significa a Ju? Aí seu Galdino, é amém, só que ele é mais forte do que o amém, é mais poderoso. E elas ficaram curiosas também. Quem são vocês? Que palavras são essas diferentes, né? Porque, embora não dando a conferência dos vídeos, mas a gente falava. E vocês sabem que o nosso conteúdo é diferente. Nós temos um linguajar diferente. E isso desperta curiosidade nas pessoas. Nossa, eu nunca vi ninguém falar assim. Então, quando as pessoas estão preparadas, elas querem ouvir mais. Então, eles. É pena que a gente já ia embora, mas eles também mostraram interesse em saber mais e para a gente voltar e dar conferência. Foi muito. Aqui é minha irmã mais velha, ela está toda sorridente ali. A gente pegava as pessoas que a gente não ia assim na casa, pegava de qualquer jeito. Do jeito que tivesse, tem que receber a gente, né? Não dava nem tempo de se arrumar. Nada. Se estiver fazendo comida, a gente até come junto. Não, mas não dava. Eu não tinha o telefone de todo mundo. Então, a gente ia nessas comunidades e uma pessoa que eu conhecia, eu já ia nas outras casas, mas não dava para a gente dizer que a gente estava indo. Ah, bateu, tem que abrir a porta, né? Ora, não. Então, era assim. Esta senhora que está lendo a ficha com muita atenção, ela é esposa de um primo meu, que tem um comércio. Eu ainda vou mostrar uma foto que nós fomos para esse lugar. Eu fui mazinha com o seu Galdino e a Tânia, era 1 hora da tarde, com um sol torrencial, andar mais de 3 quilômetros. Ela, ao chegar na casa dela, ela passou assim por a gente, parecendo um furacão. Nossa, passou assim, parece que ela até me tinha me visto no dia seguinte, né? Mas bué anos que não me via. Eu só perguntei, cadê o primo? Ela tá aí. Foi-se embora. Eu vou passar para a foto que está o senhorzinho e uma senhorinha na rede. Então, esse casal, eu fui cumprimentar um senhor que eu conheço e que a esposa dele faleceu, outro filho dele faleceu, e eu fui só cumprimentar que ele estava na frente da casa. Nisso, que eu estou cumprimentando esse senhorzinho, aqui que está com a ficha, e essa senhora, ele chega, só que ele chega lá cumprimentando a pastora, dá um beijinho na cabeça dela, e cumprimenta todos nós. Aí eu ainda pensei assim, será que ele está bêbado? Só comigo, né? Muito assim, como se ele não nos conhecesse. E aí, isso já estava tarde, a gente já tinha que ir embora mesmo, já ia escurecer, e eu falei, vamos. Ele simplesmente saiu conosco. Ele foi conversando conosco. Quando chegou em frente à casa dele, ele disse: eu moro aqui, a minha casinha é aqui. Vocês não querem entrar para tomar um café? A minha esposa é acamada, vamos fazer uma oração para ela. Eu olhei para o seu Galdino: oração? Fazemos? Ora. Aí quem estava lá, o que eu quero falar dessa senhora? Esta senhora que cuida da senhorinha, da esposa dele. Ela passou por a gente pelo um furacão, não deu atenção. Quando nós chegamos na casa desse senhor, está ela, que cuida da senhora. Olha, passou um café para a gente e a gente foi fazer a oração para a senhora, que realmente ela não tem mais movimentos nas pernas. E ela tem 90 anos e eu vim descobrir que ela é prima da minha mãe. Tem 90 anos. É parente daquela de 105 anos. Mamãe, eu acho que vai longe também. Vai, vai. Então, esse senhorzinho, ele chamou a atenção da gente, porque foi mesmo um mundo espiritual. Porque a gente não deu bola para ele, eu confesso. E ele, por si só, insistiu que nós entrássemos na casa dele para tomar um café. E, de fato, a senhora Camélia estava lá, fez-nos o café, fizemos oração, conversamos um pouco, e se ele tem um coração tão grande, se ele pudesse dar a casa dele para a gente levar junto, ele dava. Olha, o que eu posso dar para vocês aqui? Aí era ovo de galinha, era... Foi juntando aquelas coisinhas para dar para gente.
Ele queria agradar, ele queria agradar. E essa senhora é a dona Teresa, ela ficou feliz com a nossa visita. E aí a Camélia, que cuida dela, disse: eu quero, olha, eu preciso mesmo de um pastor que seja de São Luís para dar um culto na minha casa. Eu não gosto nada desses pastores daqui. E já queria marcar com a gente no dia seguinte para a gente dar. Ela reunia as pessoas na casa dela e ela queria um pastor de São Luís, era o seu Galdino. Ah, queria um pastor da cidade. Ela não queria, não, esses pastores daqui, não sabe nada. E como ela viu a gente também, a atitude da gente, chama muita atenção também esse vinho, a oração, que a oração também, as palavras, a gente usa também palavras diferentes, né? Isso também chama. A gente pensa que tem gente tolo, não tem não. Então, com os ouvidos bem abertos. E é tão espiritual, que o mundo espiritual prepara essas pessoas, mesmo que elas não tenham nenhuma instrução, sabe? Mas elas estão preparadas. Elas têm uma sabedoria nata. Elas têm uma percepção que a gente fica assim, ué, para gente que chega com um linguajar diferente, mas elas percebem. E o bom é que elas percebem que é algo de Deus. Não é aquela coisa suspeita. Deve ser qualquer seita por aí, ou então. Não, é uma coisa que mexe com elas mesmas. De perceber que nós somos de Deus. Então, isso eu percebo nas pessoas também. Bom, olha, toda festinha tem que ter comida. Esta senhora ficou triste, né, ali, porque que ela ia fazer de comer tanta pizza. Pronto. Depois das conferências, a gente sempre dava um lanche. Aqui não tem todas as pizzas, mas eu lembro que eu comprei 10 pizzas, muitos refrigerantes, e deixei o povo comer. O povo comer. Nessa foto também, que está um pouco aqui na desordem, são todos membros da federação. Ali está a senhora Tânia, que é a pastora, está o seu Nonato, que é um membro antigo, o filho dele, de segunda geração, e a minha mãe. Aquela senhora é a minha mãe. Minha mãezinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela está com os óculos. 88. Ela é parente da de 105, mamãe vai ter. Então, ali são todos membros da igreja. Eu levei, foi naquele seminário então levei mamãe e essa minha sobrinha que em todo lugar eu estava, eu levei ela na sala de restaurante, fazia veneração, ela fazia veneração. Tudo que a gente fazia na igreja, ela fazia junto. E pronto, ela ficou assim, pronto, ela ficou encantada também de conhecer a igreja, de ver a sala de oração. A sala de oração chamou a atenção dela. Quem eram? Mas eu apresentei dentro da sala de oração. Eu falei que eram os verdadeiros pais, né? E expliquei ali mais ou menos para ela. Ela é bem interessante. Aqui ainda é meu sobrinho aqui, ó, com um litrão de Coca-Cola, seu Galdino dando conferência para ele, falando sobre o princípio também. Olha, aqui eu tenho palavras da Bíblia. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a seara, para a sua seara. É assim. Jesus ele já ia pregar, né, nas sinagogas, nas aldeias. Então, quem eram os ceifeiros da época de Jesus? Eram as pessoas que estavam conectadas com Jesus. E quem são os ceifeiros desta época? Somos nós que estamos conectados com os verdadeiros pais, né? Somos nós. Então, qual é a nossa missão como ceifeiros? É resgatar as pessoas que
estão sequestradas por Satanás em sofrimento. Essa é a nossa missão. Missão de resgate, missão de salvação, missão de decidir a vida ou a morte dessas pessoas que estão nos aguardando. Deus nos preparou e Deus preparou as pessoas também. A colheita tem o seu tempo. Então, nós estamos vivendo a época da colheita. Porém, nós temos que colher os frutos, porque senão eles apodrecem nos galhos ou no chão. Então, nós somos os ceifeiros da época que temos que fazer essa colheita, porque os frutos estão prontos só para a gente colher. Então, Deus, ele levou muito tempo para nos encontrar. Nós somos as pessoas que Deus, durante toda a história, procurou, até encontrar os verdadeiros pais. Mas será que Deus, ele procurava só os verdadeiros pais? Não. Uma andorinha só não faz verão. Os verdadeiros pais tiveram que trazer mais pessoas para juntos trabalhar na providência de Deus, né? Então, o mesmo somos nós. Sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. Nós temos que ter grupo, nós temos que nos unir. Nós temos que entender a vontade de Deus. Estar mesmo com essa ressonância na vontade de Deus. Nós temos o privilégio de viver essa época hoje, de viver com os verdadeiros pais. Imagina os santos e sábios do passado, que viveram nesta terra no passado. Quanto eles nos invejam. Eles gostariam de estar vivendo agora essa época dos verdadeiros pais. Na época de Jesus não tinha tanta clareza assim. E hoje nós temos os verdadeiros pais, que já disseram tudo, absolutamente tudo. Não há mais nada para dizer, só para fazer, só para cumprir. E nós temos essa responsabilidade. O eu tem que cumprir essa responsabilidade, né? Na época da crucificação de Jesus, a humanidade ficou em coma. Quem são as pessoas hoje para tirar a humanidade? Os cristãos do coma? Somos nós. Nós temos essa missão. Nós temos essa missão. Hoje, nós respiramos o mesmo ar dos verdadeiros pais. Nós temos todas as ferramentas. Nós temos a verdade conosco. Não temos que guardar essa verdade para nós. Nós temos que levar a mensagem dos verdadeiros pais até os confins da terra. A verdadeira mãe, como nós sabemos, ela antecipou a visão 2027 para a visão 2025. E pretende restaurar 1/3 da humanidade. Mas o verdadeiro pai também, ele teve um fundamento de quê? Como que o verdadeiro pai foi encurralando Satanás? Foi jogando Satanás para o cantinho. 3.000 casais, 6.000 casais. Então, cada meta do verdadeiro pai, ele foi encurralando Satanás. Satanás foi perdendo as forças. E como o verdadeiro pai foi vitorioso, Satanás teve que render-se. Render-se diante do verdadeiro pai, diante de Deus e diante da humanidade. Vocês sabem que o próprio Satanás escreveu a carta para Deus e escreveu a carta para toda a humanidade, admitindo o seu erro. Então, o verdadeiro pai, com as suas ações, com o seu trabalho, ele encurralou Satanás. Ele colocou Satanás no canto. Não teve, perdeu todas as forças. Hoje, se a gente ainda está nesse mundo do jeito que está, vocês sabem, é aquilo que inflama, né? É o que está ainda, mas o próprio Satanás mesmo como ser, a vitória dos verdadeiros pais, ela é certa. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que viver com os verdadeiros pais, com Deus e a sua vontade. Deus espera por cada um de nós. Ele confia em cada um de nós. E se a verdadeira mãe diz, unam-se a mim, que milagres vão acontecer,
É porque a palavra da verdadeira mãe é a palavra da verdadeira mãe. É o Espírito Santo substancial na terra. Então, para que ela ofertou para Deus o Te Amo? Porque Deus está lá com sua canetinha. É o seu escritório celestial. Deus está vendo todas as coisas. Deus está na terra também. Então, o poder dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, reina sobre esta terra. Então, a soberania de Deus e Satanás já se cruzaram, mas os verdadeiros pais encurralaram Satanás. Então, é a hora que a gente tem que aproveitar. E cada ação nossa, que seja pela vontade de Deus, a gente vai enchendo um cofrinho para o lado de Deus. E o de Satanás vai ficando vazio. Quando nós enchermos o nosso cofrinho, Deus vai dizer, realmente você é um filho ou uma filha verdadeira. Então, temos que ter muita atenção, como o Sérgio sempre fala na palavra reflexão, e baseado na reflexão, quando eu, do pedido da verdadeira mãe, baseado no pedido da verdadeira mãe do testemunho, eu realmente me questionei muito. E vivendo aqui em Portugal, eu também me questionava, quem vai salvar a minha tribo? Só eu conheço a verdade da minha família. Então, foi para eu realmente ter essa atitude. Então, se podemos usar quem está lá para ir dar conferência, para levar a palavra no nosso lugar, foi o que eu comecei a fazer com os pastores. E como eles receberam de grande agrado, né, essa missão, não, nós estamos aqui para isso. Embora que eles trabalhem, no caso, só o seu Galdino trabalha, mas ele procura tirar um tempinho, né, como agora ele fez nas férias dele, para fazer o trabalho em assistência aos verdadeiros pais. E agora, mais do que nunca, a filha unigênita, ela precisa de nós. É aquilo que o Sérgio anteriormente falou aí. A verdadeira mãe passou 11 anos sozinha. Nós não temos mais que deixá-la sozinha. Nós temos que estar em assistência. Nós temos que nos alinhar mesmo. Porque senão a gente vai ficar no rabinho da fila, né? E nós não queremos isso. Olha, eu não sei se eu corri com o tempo, porque eu sou acelerada, vocês já viram, né? Então, eu não enrolo muito, eu sou muito precisa. Então, né? Tá, né? Então, aqui eu quero deixar o meu muito obrigado para vocês. E pronto, era isso que eu queria expressar o meu coração. Nada para mim enaltecer, é uma coisa que eu entendi de coração com os verdadeiros pais, é um trabalho que eu quero dar continuidade. E pretendo dar continuidade aqui em Portugal, já que é a nação que eu estou. E será muito prazeroso. E é como eu falei para vocês anteriormente, dá renascimento a gente. Dá renascimento. Então, eu quero agradecer a vocês por este tempo, tá? Vamos orar então. Amados preciosos Pais Celestiais do céu da Irmandade, Pai, é com gratidão que nos reunimos hoje, Pai, aqui para levar a Tua mensagem, Pais Celestiais. Foi para mostrar, amados Pais Celestiais, o que vós está querendo de cada um de nós. A verdadeira Mãe, a Tua Filha unigênita, Pai, está na terra, está nos pedindo, Pai. E ela precisa, amados Pais Celestiais, de assistência. Ela precisa que nós entendamos, Pai, a Tua vontade, Pais Celestiais, que nós possamos nos conectar com vós, com a Tua vontade, que nós possamos nos unir entre irmãos e irmãs e avançar, Pai, com a Tua providência. Levar a mensagem dos verdadeiros pais que estão, Pai, pedindo. O tempo é de acelerar. Vós precisa salvar toda a humanidade. A verdadeira mãe tem pressa, Pai, e ela conta com cada um de nós. Eu agradeço, Pai, por cada irmão hoje presente aqui. Aqueles também que estão online, Pai, que puderam ouvir esta mensagem. Que assim sigamos, Pai, que o Senhor possa permitir uma boa semana para cada um de nós. Vivendo, Pai, esta semana e tendo a Tua presença em nossas vidas.
Assim, eu quero agradecer por tudo, em meu nome, Silvana Oliveira Melo, membro da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, do céu, terra e humanidade. Ádio. Ádio. Mais uma salva de palmas para nossa irmã Silvana. Obrigada, Silvana, pelo testemunho. Realmente foi muito inspirador. Então, vocês perceberam, ela ia de férias para o Brasil, mas aproveitou esse tempo da Visão 2025, mudou os planos. Ela podia estar lá tomando água de coco no Nordeste do Brasil tranquilamente, mas foi então e usou muito bem. O reverendo Song nos falou sobre a inteligência coletiva, né? Se tem vídeo no YouTube, se tem o pastor que consegue lhe ajudar, então, o Wi-Fi da vizinha, então não é porque não temos os meios, nós não podemos fazer, né? Então, muitos parabéns para a Silvana, foi realmente muito inspirador. Agora, eu só vou dar um breve relatório sobre a atividade do ISP, e depois nós temos um convidado também que vai dar um alô aqui. Então, na semana passada, nós estivemos no Porto. Interromper. Então, muito brevemente, na semana passada, nós fizemos mais uma atividade do ASP, e essa vez foi no Porto. Então, nós contamos com a presença de 19 pessoas, 5 convidados. Nós fizemos a limpeza do Parque Asprela, que é um parque muito lindo, mas então tem alguma dificuldade em relação às lixeiras, não são muito bem localizadas, né? Praticamente não há, né? Não há lixeiras no parque, então tem muito lixo, muito lixo. Nós não conseguimos atingir todo o parque, mas acho que 80% do parque foi feito. E então, esses eram os jovens que participaram. Depois da nossa atividade, nós almoçamos no centro do Porto. Aqui são os meninos. Aqui é um pouco do lixo que tinha lá. Então, todas as pessoas foram convidadas a almoçar no centro do Porto. A foto não está aqui, mas está no repórter. Depois, então, foi um momento muito gostoso. Os jovens ficaram, os convidados ficaram na parte da tarde, alguns ficaram até o finalzinho da noite conosco lá. Depois, nós fizemos um momento interno só com os membros, então, onde a gente fez um rondoquê, conversamos um pouquinho sobre o princípio divino, sobre as atividades e workshops que os meninos estão a assistir. No domingo, então, nós fizemos o serviço dominical, todo mundo junto lá. O Osman foi o orador. Depois nós almoçamos também no centro do Porto. E aqui é o centro do Porto. Foi muito gostoso ficar lá, né? Nós usamos as instalações VIPs da igreja, né? Então foi muito maravilhoso. A lareira quentinha lá da igreja foi muito acolhedor. E foi um momento maravilhoso. Queremos fazer mais atividades lá. Agradecemos ao suporte, né, tanto da Leonice, a Verita e o Vitor também que estiveram conosco. E, claro, a maioria dos convidados eram convidados da Esperança, eram colegas da faculdade. Os cartazes que nós confeccionamos com o convite, né, dia 25, 10 horas no Parque Estrela, ela colou na faculdade dela também, lá nas colunas. Então, foi uma divulgação muito bem feita. E, claro, temos muitos a melhorar, mas eu acredito que foi uma atividade muito interessante para todos. E agradeço a todos que conseguiram participar, as meninas de Lisboa que foram para lá, e, claro, todos os membros do Porto. E era isso o reporte da atividade do ASP da semana passada. Agora, deixa eu só mais um minutinho. Agora, eu gostaria de chamar aqui à frente o senhor Luciano, o irmão Luciano, que vai se apresentar, que para a Liga dos Portugueses mais um brasileiro aqui, que é família abençoada. Então, ele vai se apresentar muito rapidamente, dando um alô para os irmãos da sala.
Ok, bom dia a todos. Meu nome é Luciano Pereira. Meu nome é Luciano Pereira França e somos famílias abençoadas. Estamos na igreja desde muito tempo, que eu entrei na igreja com a minha mãe. Minha mãe, em 1985, 86, conheceu a igreja, então eu fiquei Jacob na igreja, então cresci na igreja. E recebi a bênção em 1999, com a minha esposa também brasileira, só estados diferentes, distritos diferentes. Temos 3 filhos de segunda geração. Um está no Rio John Team Special, está terminando agora no ano que vem. Os outros 2 moram com a gente, são 3 homens. Ah, graças ao mérito da idade, grande graça dos verdadeiros pais, nos tornamos Chombo ano passado. Então, e estamos aqui numa nova aventura aqui em Portugal, né? Cheguei quinta-feira e espero que essa aventura seja satisfatória para o crescimento pessoal nosso, né? Dos meus filhos, da esposa. Então, muito obrigado, fui bem recebido por todos, bem acariciado por todos, e obrigado por tudo. Eu trouxe uma pequena lembrança para vocês do meu trabalho que eu fazia lá também, e eu falei, eu vou levar um pouquinho só para agradar, tá bom? Obrigado a todos. Isso aqui é um chaveiro que eu... Depois o pessoal do Zoom também vai ter aqui na sede, depois pega. Isso aqui... O pessoal fica triste. Eu trabalhava no trabalho ainda no ramo têxtil, eu tenho uma pequena loja de roupas no Brasil e a minha esposa trabalha com representação de etiquetas de roupas. Então a gente faz essas lembrancinhas, no caso eu fiz específico para a instituição. Ele é um chaveiro. Eu vou deixar aqui, cada um quiser pegar 2, 3, fique à vontade. Às vezes você precisa de mais, aí não vou dar limite não para vocês. Mas obrigado. Obrigada. É um chaveirinho, faz das famílias. Eles estão distribuindo aqui. Ah, ok. Tá. Então, os irmãos que estão no Zoom, queremos agradecer a vossa presença. Nós vamos continuar aqui com a recolha das ofertas. Boa semana para todos e que tenham uma excelente semana. Beijinho, tchau a todos.